Beleza. Bom, é o seguinte, gente. Hoje nós vamos começar uma outra parte da disciplina, tá? Referente à gametogênese. O que isso quer dizer? Gametogênese, formação ou criação dos gametas, tá? Então, agora, a gente já estudou, né, na verdade, todas as estruturas de reprodução, então, a anatomia, né, dos órgãos de reprodução femininos e masculinos. Então, tudo isso nós já identificamos. E quando a gente foi falando de cada um desses órgãos, eu já fui explicando para vocês algumas funções, certo? Então, na verdade, quando, né, nós fomos analisando cada uma daquelas estruturas, a gente já teve a oportunidade de entender aonde acontece vários eventos. Então, a gente fechou essa parte do conteúdo. E hoje a gente vai começar com a gametogênese, que aí, para entender o processo de fecundação, a gente tem que entender a gametogênese. E só para lembrar a vocês que na semana que vem, dia 4 de setembro, tá? Dia 4 de setembro, nós temos o estudo do documentário, certo? Valendo 1,5 ponto. Então, gente, semana que vem, dia 4, já tem uma atividadezinha lá valendo ponto. Não é nenhuma prova, não é nada demais, mas, né, lógico, 1,5 ponto é muita coisa. Então, por favor, não deixem de fazer, tá? Avisem aí o pessoal que, né, não tá aqui, que tá metade da turma só, né? Espero que a outra metade consiga assistir a aula depois. Mas, gente, não deixa acumular. Eu sei que é dia de sexta-feira, tá todo mundo cansado, né? Mas se vocês começarem, né? Vocês não, porque vocês estão aqui, né? Aqueles alunos que às vezes não assistem às aulas, faz uma forcinha, mesmo que você esteja no trabalho, em algum outro lugar, tente assistir a aula no horário da aula. Isso ajuda muito mesmo. Sem contar que a gente está aqui junto e vocês podem tirar as dúvidas de vocês na hora que vocês quiserem, certo? Que é um tipo de interação que vocês não vão ter se tiver que assistir a aula depois. Eu entendo que esses dias a internet está uma né? Vários alunos reclamando porque choveu, estava muito nublado, enfim. Então eu sei que essa semana foi uma semana meio tumultuada, né? Mas façam esse esforço, né? Para conseguir assistir no horário da aula direitinho. Com certeza dá para aprender muito mais. Então, ó, hoje a gente fala sobre gametogênese e no dia 4 a gente continua falando de gametogênese, mas envolvida nesse estudo do documentário, beleza? Que é bem tranquilo. Então, vou compartilhar com vocês. Os slides, já tá tudo bonitinho lá em arquivos. Slide, cronograma, tá? Tudo que vocês precisam tá lá. Inclusive esse de hoje. Aí, beleza. Show de bola. Gente, é o seguinte. Então, vamos lá. Como que você entende o processo de reprodução? Como que você entende o processo de fecundação, o processo de formação de uma nova vida, se você não sabe o que é a gametogênese? Não tem como. A gente tem que falar sobre a gametogênese. Então, ó, gameto, né? Vem de gametas e gênese significa criação. Então, gametogênese é a criação ou a formação desses gametas. Nas aulas anteriores, nós já falamos de testículo, nós já falamos de ovários, então vocês já têm uma ideia, né, de como que isso acontece.
Agora a gente vai aprofundar nesses conteúdos. Primeiro, vamos começar com a ovogênese ou ovulogênese, é a mesma coisa. Ovogênese e ovulogênese é a mesma coisa. E vocês já devem imaginar que pelo nome, né? Ovogênese é a formação do gameta feminino. E no caso dos homens, né? No caso do sexo masculino, é a espermatogênese. Beleza? Bom, então, definição de gameta, de gametogênese, né? É o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos dotados de reprodução sexuada. A meiose, gente, é a forma, né? É o tipo de divisão celular que ocorre para a formação desses gametas. Agora eu quero ver. Quem lembra o que é a meiose? E aí, alguém lembra o que é a meiose? É quando uma célula, para se multiplicar, ela divide no meio os cromossomos dela, para cada célula? Isso aí, Lucas, quase isso. Quase isso. É um tipo de divisão celular. Na verdade, existem dois tipos, né? A mitose e a meiose. A mitose é aquela divisão que ocorre para a formação de novas células que vão ter a mesma constituição genética. Por exemplo, a nossa pele, ela está constantemente sendo renovadas, as células da pele, né? Constantemente sendo renovadas, não é isso? Então, células vão morrendo e outras vão ali se multiplicando para repor aquela célula que morreu. Isso é mitose. Por quê? Nós, seres humanos, quantos cromossomos nós temos, gente, no nosso DNA, no nosso núcleo de nossas células? Quantos? Quantos quê? Cromossomos? Quantos cromossomos? 26? 36? Não, 46. Quase. Pra dividir um 6. Na hora que eu fui falar, o microfone travou. Tem problema não, a intenção é justamente essa, é a gente ir buscando esses conteúdos que vocês viram no ensino médio, né? Então, nós, seres humanos... Oi? Quando a pessoa nasce com síndrome de Down, ela tem um cromossomo a menos, não é isso? A mais, Gustavo. Perdão, professora. Isso, o indivíduo que nasce com a síndrome de Down, e a gente vai falar disso, Gustavo, sabe por quê? Porque a síndrome de Down é uma alteração genética que ocorre justamente na formação dos gametas. Sabia disso? Na formação do gameta, não ocorre uma divisão correta dos cromossomos e acaba que ou o óvulo ou o espermatozoide apresenta um cromossomozinho a mais. Na hora que junta os dois gametas, que ocorre o processo de fecundação, aquele indivíduo ele vai se desenvolver com 47 cromossomos, ao invés de 46. E é justamente a síndrome de Down, ele ocorre na posição, né, do cromossomo 21. Por isso que a gente chama a síndrome de Down de trissomia do cromossomo 21. Então, ao invés de ter um par de cromossomos na posição 21, ele tem um trio. Por conta desse cromossomo. Gente, todo mundo entende o que é um cromossomo? Que é um fragmento de DNA? Não, eu ia até perguntar. Tá. Gente, olha só. Se não tiver claro, porque o que acontece? Isso são conteúdos de ensino médio. Se não tiver claro, me pergunta, tá? Para eu ter uma noção de como que tá, né, na cabecinha de vocês. Vamos imaginar o seguinte, Gustavo, daqui a pouco eu termino de falar. Nós, seres humanos, ok? Da espécie Homo sapiens, dentro do núcleo das nossas células, nós temos 46 cromossomos. O
que significa isso? Significa que nós temos 46 pedaços de DNA, fragmentos de DNA, certo? E esses fragmentos de DNA, eles se organizam em pares. Por isso que a gente fala que nós temos 46 ou 23 pares de cromossomos, certo? Isso para nossa espécie, tá? O que vai variando de espécie para espécie. Cada espécie ali tem um número de cromossomos diferentes. Então, cada cromossomo é um fragmento de DNA. O DNA é tudo isso junto, beleza? Aí o que acontece? Nesses fragmentos, nesses pedacinhos de DNA, é onde ficam os genes. Gene, ok, gente? Que é o que vai conferir as características que nós temos, né? Então, o DNA tem 23 pares de cromossomos e cada célula... Não, Lucas, olha só. Tem 23 pares, então no total são 46 cromossomos. 23, né? Com 23. 23 que você herda da sua mãe e 23 do seu pai. Uhum. Hã? Então, cada célula tem 46 cromossomos, nossa. Desculpa, Lucas, eu não consegui entender. Ah, tá. Cada célula que a gente tem no corpo, então, tem 46 cromossomos dentro. Exatamente, com exceção dos gametas. Certinho, obrigado. Por isso que eu preciso falar um pouquinho de meiose para vocês, com exceção dos gametas. Então, se eu pegar qualquer célula do nosso corpo e analisar no microscópio, eu vou ver que dentro do núcleo daquela célula tem 46 pedacinhos de DNA. Certo? Ou 23 pares. 23 pares. Lembrando que o último é sempre o cromossomo sexual. No caso das mulheres, é XX. No caso dos homens, é XY. Lembra disso? Do cromossomo sexual, que é o último? Lembro sim, professora. Inclusive, eu acho que quem define o sexo da criança é o homem, né? Ele que manda o gene que vai definir o sexo do bebê. O gene não, o cromossomo. Isso aí, Perdão. Gustavo. Isso aí, o cromossomo. Porque o que acontece? Vamos voltar aqui para a síndrome de Down, porque a gente estava falando, né? Imagina o seguinte, durante essa divisão celular, que é a meiose, lembra de meio, tá? Então, é um tipo de divisão celular onde as células vão reduzir o número de cromossomos ao meio, certo? Aí, o que acontece? Vamos imaginar que está ocorrendo ali a espermatogênese, tá? Então, é a formação dos espermatozoides. Para ocorrer a formação do espermatozoide, vai acontecer a meiose. Daqui a pouquinho eu vou explicar com mais detalhes como é que isso acontece, mas vamos lá para arrumar as ideias na cabeça. Nessa meiose, uma célula com 46 cromossomos vai dar origem a 4 células com 23. Você vai falar assim, professora, mas a conta não bate, né? Como que uma célula com 46 vai dar origem a 4 com 23? Porque essa célula, antes dela se dividir, ela duplica o DNA dela, tá? Numa fasezinha chamada intérfase. Então, antes de dividir, a célula duplica o DNA. Então, digamos que ela duplicou e agora ela tem 92 fragmentos de DNA. 92, está tudo replicado. Aí vem 23 para um, 23 para o outro, 23 e 23. Beleza. Aí, nessa divisão, ocorreu uma divisão que não foi correta. A gente chama de disjunção meiótica. A gente vai falar disso depois também. Aí, essa célula aqui ficou com 24 e essa célula ficou com 22. Essas duas saíram normais, esses dois espermatozoides saíram normais. Esses dois espermatozoides aqui que vieram com
esse daqui um cromossomo a mais e esse daqui um cromossomo a menos. Se esse espermatozoide com o cromossomo a mais, com 24 ao invés de 23, tá? Fecundar um óvulo que vai ter 23, o que vai acontecer? 24 mais 23 vai dar 47. Não dá 46. E esse cromossomozinho a mais é justamente na posição 21. Certo? Por isso que a gente fala de trissomia do cromossomo 21. Aí, olha só. Esse cromossomo... são 3, né? Esse cromossomo a mais, que veio daquele espermatozoide, que já tinha um cromossomo a mais, enfim, é só um exemplo, tá, gente? Esse cromossomo a mais pode vir tanto do espermatozoide quanto do óvulo, certo? Esse que veio a mais tem vários genes nesse cromossomo, certo? Como esse cromossomo tem vários genes que estarão duplicados, triplicados, né, com os demais, o indivíduo que nasce com a síndrome de Down tem diversas características, como, por exemplo, língua maior, o pescoço é alado, é mais curtinho, os olhos são mais puxados, a palma das mãos e dos pés tem uma digital, tem um formato diferente, os dedos são mais curtos. É muito comum um indivíduo com síndrome de Down ter alguma cardiopatia, ou seja, algum probleminha no coração. Tá vendo como é que são várias características? Por quê? Porque nesse cromossomo tem vários genes. Deu para entender, povo, o que eu quis dizer? Que em cada cromossomo, em cada fragmento de DNA, nós temos vários genes ali. Show, beleza. Aí, voltando para aquela outra pergunta em relação ao sexo do bebê, né? Meiose vai acontecer de qualquer jeito. Mas aí agora a meiose foi ok. Teve uma divisão direitinho e todos os espermatozoides daquele homem têm 23 cromossomos. Tudo direitinho, nada mais e nada menos. Todos os 4, né? Aí o que acontece? 50% dos espermatozoides desse homem vão carregar o cromossomo X. E 50% vão carregar o cromossomo Y. Se esse espermatozoide com X fecunda um óvulo, vai nascer o quê? Um homem? Menina. Vai nascer uma menina. Porque a mulher só tem X. Todos os óvulos da mulher, X, tá? O homem que carrega os cromossomos sexuais diferentes, porque o homem é XY. Então, durante essa divisão da meiose, 50% dos espermatozoides dele vão carregar o X e 50% vão carregar o Y. Júlia, 50 certinho, tá? 50 certinho. Na divisão não tem diferença não, tá? Se esse espermatozoide com o X fecunda, quer dizer que aquela criança vai ser XX, porque a mulher só tem X. Aí vai nascer uma menina, um indivíduo do sexo feminino. Aí, se for o espermatozoide com o Y, aí sim vai ser X da mulher com Y, que veio do espermatozoide, o que vai formar o indivíduo do sexo masculino. Então, quem define o sexo da criança é o homem. E aí, gente? Foi? Foi. Qualquer dúvida, perguntem. Eu sei que nessa parte, às vezes gera um pouco de dúvida, porque alguns alunos, né,
tiveram essa matéria no ensino médio, então lembram de alguma coisa. E, em compensação, eu sei que tem alguns alunos que, infelizmente, às vezes não viram quase nada sobre isso. Então, acaba ficando... Professora, Oi? a intérfase, ela acontece tanto na meiose quanto na mitose ou não? Sim, Bárbara. Tanto na mitose quanto na meiose. A intérfase vai acontecer nos dois tipos de divisão, tá? Só que aí, no caso da mitose, uma célula-mãe dá origem a duas filhas. Então, essa mãe duplica o DNA, vai ficar com 92. Aí vem 46 para uma, 46 para outra. Por isso que quando as células da nossa pele estão se regenerando, estão se multiplicando, elas continuam com 46 cromossomos. Entendeu? Qualquer tipo de divisão celular, com exceção dos gametas, tá? Com exceção dos gametas, que é no caso a mitose, as células filhas têm a mesma composição genética da célula mãe. Então, se a mãe tem 46, as duas filhas também terão 46. Para isso, a mãe tem que duplicar primeiro. Só no caso da meiose, que é um pouquinho diferente, porque na meiose, uma célula mãe dá origem a 4 células filhas. Por isso que a intérfase acontece, ok? Mas cada uma dessas células vão apresentar 23. Tranquilo? Então, eu vou continuar aqui, hein, gente? Cada uma vai ter 23. Nos gametas, isso aí. Nos gametas. Viu, Igor? Isso para a espécie humana, né? A gente está falando de nós, seres humanos. O cavalo, por exemplo, tem 80 cromossomos. Já pensou? Beleza. Então, meiose reduz à metade a quantidade de cromossomos das células, originando células haploides. Não sei se vocês lembram desses termos também. Haploide é a célula que só tem metade do número de cromossomos. Haploide. A gente fala que é haploide ou N, né? Representado pela letra N minúscula. E as demais células do nosso corpo, célula da pele, do cabelo, dos olhos, do coração, do fígado, tudo, são células diploides. Porque elas têm 23 pares de cromossomos. Por isso, diploide. Mas os gametas são haploides. Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante para vocês. Por quê? Porque, afinal de contas, é isso que você tem que saber. Por que para a formação dos gametas ocorre meiose? Por que os gametas têm metade da constituição genética? Porque tem que ser 23 do gameta masculino com 23 do gameta feminino. Exatamente. Isso aí, Alice, é só para formar gameta. A meiose só acontece para formar gameta. Isso, Henrique, complemento o que a Bárbara falou, sem sombra de dúvidas. Para gerar variabilidade genética. Então, todos nós, né? A Bárbara, ela tem 50% do DNA que ela recebeu do progenitor masculino e 50% que ela recebeu do progenitor feminino. Não é verdade? Então, por exemplo, eu me pareço muito com a minha mãe. Não me pareço quase nada com meu pai. Isso quer dizer que eu recebi mais DNA da minha mãe do que do meu pai? Não! Eu recebi a mesma quantidade. O óvulo da minha mãe tinha 23 e o espermatozoide do meu pai tinha 23. Juntou,
formou o zigoto. E agora, euzinha, estou aqui. Entendeu? Então, é a junção dos dois. Se eu apresento... Característica da mãe, né, no caso. Igor, aí é o seguinte, se eu apresento uma similaridade maior com a minha mãe, é porque a minha mãe tinha genes dominantes em relação ao meu pai. Vocês vão estudar isso em genética depois, tá? Que aí tem a questão do gene dominante, gene recessivo, enfim, tá? Mas todos nós, todo mundo que está aqui agora estudando, prestando atenção nessa aula, recebeu metade do DNA do progenitor masculino e metade do progenitor feminino. E a junção dos dois deu origem a vocês. Beleza? E isso, né, como o Henrique muito bem disse aqui, gera variabilidade genética. Por isso que nós somos tão diferentes, né? Olha só, eu tô vendo a foto aqui, ó, da Bianca, do Gustavo, do Matheus, da Júlia, da Bárbara, da Estela, da Camila. Olha só como que nós somos diferentes. Tons de cabelo, tons de pele, olhos, estatura, formato do nariz, boca, tudo. Vai no Oi, Japão, Igor? na China. Vai no Japão, na China, pra ver. Tudo parecido aqueles trem. É porque, na verdade, Igor, o Brasil é um país miscigenado, né? Aqui a gente tem descendentes de indígenas, de italianos, franceses, espanhóis, escravos, né, que vieram da África, negros, enfim. Então, é uma miscigenação danada. Por isso que a gente, né, é tão diferente um do outro. Mas é verdade. Em alguns locais, por exemplo, você vai na Suíça, parece que é todo mundo loiro do olho azul. Você vai no Japão, tem aquela, né, característica ali, né, dos indivíduos dos olhos puxadinhos, não são muito altos, mas é por conta da colonização do nosso país. Que doideira, né? Mas eu acho isso ótimo, gente. Olha só, né? Olha quanta gente diferente, bonita. Assim que funciona. Quanto mais diferente, melhor. Aí aqui, sonatogênese e ovogênese eu já falei. Beleza. Aqui, gente, tem a imagem de uma meiose, tá? Eu sei que a gente já discutiu bastante sobre meiose, mas essa imagem aqui, ela está representando as fases da meiose. Aí você vai me perguntar, professora, você vai ficar cobrando fases da meiose em prova? Não. Não vou ficar cobrando fases da meiose, mas vocês têm que entender para que serve a meiose, ok? E por que a meiose ocorre para a formação dos gametas. Isso vocês têm que saber. Mas eu vou dar um geralzão aqui para vocês. Bom, essa primeira imagem, ela está representando a intérfase, que é aquela fase que eu falei para vocês, onde ocorre a duplicação do DNA. Então, se nós temos 46, né, fragmentos de DNA, a gente passa a ter 92. Aí vem a prófase. Na prófase, é uma fase onde ocorre a condensação, tá vendo, ó? Desses cromossomos, eles ficam condensados. Condensado, gente, quer dizer espiralado. Imagina um fio de telefone todo enroladinho. É isso. Nossa, a falta de ar tá ficando cada vez mais forte agora. Então, ó, na prófase 1, né? Porque tem a meiose 1 e a meiose 2, mas enfim. Na prófase 1, condensação dos cromossomos. Aqui, ó, os centríolos, eles se duplicam.
essa membrana nuclear ou carioteca, ela desaparece, o nucleolo desaparece. Então, é uma série de características que vão ocorrendo nessas fases. Metáfase. A metáfase 1 é a fase onde os cromossomos ficam pareados, lado a lado, tá vendo? Ó, bem no meiozinho da célula. Então, os cromossomos são os cromossomos homólogos, né? Eles ficam um do ladinho do outro. Na anáfase 1, é a fase que ocorre a separação desses cromossomos homólogos. Tá vendo que vem, ó, um para um polo da célula, o outro para o outro polo. Esse vem para esse polo da célula, esse vem para esse polo da célula. Na telófase 1, eu tenho aqui, ó, duas células, tá vendo, ó? Já com esses cromossomos homólogos separados. Aí, imagina que eu peguei essas duas células e trouxe elas para cá, ó. Então, essas duas células são as mesmas dessas duas aqui, ó. Aí, a divisão começa de novo, ó. Essa célula aqui vai chegar, tá vendo, ó? Prófase 2, metáfase 2, que aí os cromossomos ficam no meio, no centro. Anáfase 2, que é a separação das cromátides irmãs, que são esses fragmentos de DNA que ficam juntos. E por último, vem a telófase 2, que é onde eu tenho aqui a formação, tá vendo? Olha, dessas células com a metade do número de cromossomos. Ok? Agora, eu vou passar um videozinho para vocês, muito bacana. Não, cadê? Eu quero parar de compartilhar. Deixa eu achar. Não, não é isso que eu quero. Parei, né? Peraí, deixa eu abrir aqui o vídeo, que aí fica mais fácil. Meiose. É um vídeo rapidinho, só mostrando como que ocorre a meiose. Aqui. E é lindo! Estão vendo? Aham. Show. Aqui, gente, é só para mostrar que todas as espécies que se reproduzem de forma sexuada, tá? Inclusive planta, vai produzir gameta. Tá vendo, ó? Coisa linda, né? Aí tudo começa, né? Com um indivíduo do sexo masculino e um do sexo feminino. Tal do cavalo marinho é estranho. Olha, essa rãzinha aqui que bonitinha. Bom, vamos lá, ó. Isso daqui, gente, é uma ejaculação. E tudo isso são espermatozoides sendo lançados na vagina. Olha só a quantidade de espermatozoides, gente. Eles percorrem a vagina, depois chegam no útero. Aí no útero eles vão para a tuba uterina, lembra? E lá na tuba uterina fica o óvulo. Gente, olha o tamanho do óvulo. Olha o tamanho do óvulo comparado com o tamanho do espermatozoide. Isso tudo é lá na tuba uterina. Tá vendo que chegam poucos espermatozoides na tuba? Mas esses que vão chegando, ó, vão lançando umas enzimas que vão degradando a membrana do óvulo.
A gente vai falar sobre tudo isso também, tá? Mais pra frente. Ó, liberando a enzima, tá vendo? Ó. Aí pronto. Um entrou, gente, não entra mais ninguém. Incrível, né? Como é que eles sabem? Eu tenho que chegar nesse óvulo aí, Né? sem saber que nunca viu nem nada. Existe uma atração, existem substâncias químicas que ajudam nisso. Ó, aí o espermatozoide chegou, ele perde o flagelo, tá vendo, ó? Do espermatozoide, gente, só fica o núcleo. Dentro desse núcleo tem 23 cromossomos, e esse daqui é o núcleo do óvulo, que também tem 23. Aí, ó, ocorre a fusão dos dois núcleos. Aí eu vou ter a primeira célula, que é o zigoto ou célula ovo, que tem 46 cromossomos. Cada fitinha dessa aqui, ó, é um fragmento de DNA, tá vendo? Ó, a estrutura do DNA. Esse zigoto, ele vai começar a se multiplicar, né? Para dar origem ao embrião, ao bebê, enfim. Então, aqui está mostrando, ó, justamente a intérfase. Tá vendo, ó? Que é a duplicação do DNA. Ó, o cromossomo todo condensado. Aí, nesse caso aqui, gente, é mitose, tá? Ele está falando de multiplicação celular para formar o embrião. É o gameta. Embrião. Gameta já juntou aqui. É isso que eu quero que vocês vejam. Vai falar da meiose daqui a pouco. Ó, uma célula dá origem a duas, duas dá origem a quatro. Aí ele vai descendo pela tuba uterina, ó. Lembra que eu falei para vocês? Na tuba, né, existem vários cílios, ó, que vão empurrando até o útero. Tem quatro, vira oito, vira 8, 16. Aí lá no sexto dia, mais ou menos, ele vai chegar aonde? No útero. Tá, mas agora é a parte importante porque a gente está estudando agora, que é como ocorre a meiose. Presta atenção, gente. Vai lá no testículo do sujeito, que é o local onde isso acontece, vocês já sabem disso, né? Então, lá no testículo tem as células germinativas, né? Que vão dar origem às células filhas, 4 células filhas, tá vendo? A meiose começa com a intérfase, que é a duplicação do DNA. Tá vendo? Ó, no núcleo de todos os seres humanos vai ocorrer, né, no caso do sexo masculino, né, que ele tá falando do espermatozoide primeiro. Durante a intérfase vai ocorrer a duplicação desse DNA. Olha ele se duplicando, ó, vai mostrar aqui agora. Cada par de cromossomo será replicado. Replicado e duplicado é a mesma coisa. Aí, tá vendo? Ó, cada um agora vai ter 92, ó, porque replicou tudo. Ela está se condensando e se preparando para a divisão. Aí vem meiose 1, prófase 1. Ó, os centríolos aqui, ó, eles se separam, vem cada um para um polo da célula. Os cromossomos estão se condensando, ó, cada vez mais condensado.
Aí aqui ele está falando que na meiose ocorre um processo chamado crossing over. Não sei se vocês lembram. Que nada mais é do que a troca de material genético, tá vendo? Ó, de um fragmento com o outro. Qual o nome, professora? Crossing over. Mas não precisa se prender muito a isso, não. Vocês vão ver isso mais em Sinceramente, eu genética. nunca tinha ouvido esse termo, por isso perguntei. Ó, aí vai vir, né, a outra fase, que é a metáfase 1. Os cromossomos parece que estão dançando, né? Aí, ó, na metáfase 1, eles vão ficar bem no meio da célula, os cromossomos homólogos, né, pareados. Aí vem a outra fase, que é a anáfase. Na anáfase, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Vocês vão ver aqui agora. Ó, separou os homólogos. Telófase 1. Aí, no final da telófase 1, eu vou ter duas células, né? Já ocorreu a primeira divisão celular, então já separou ali os cromossomos homólogos. Mas eles acabam continuando, né, tendo 46 ainda. Aí vem a segunda divisão, que é a meiose 2. Aí nessa meiose 2, ó, as duas células filhas vão sofrer uma segunda divisão, mas não duplica o cromossomo. Aquela fase de intérfase não acontece não, tá? Aí vai tudo de novo, ó. Os cromossomos vão para o meio, tá vendo? Só que agora vai separar aqui, ó, as cromátides irmãs, que são os fragmentos que ficam juntinhos. E dá origem a 4 células. Cada célula dessa com 23. Isso já é o embrião se formando, tá, gente? O embrião com umas 3 semanas, mais ou menos. 4 semanas. Aí, ó, o coração já bate com 4 semanas, ó. Quatro semanas o coração já começa a bater. Aham. É que cortou pra mim, só escutei 4. Aí, vai formando os bracinhos, as perninhas. E a partir da meiose, a vida continua, né, minha gente? Graças à meiose. Gente, fala a verdade, é muito lindo, né? É muito lindo, gente. É muito perfeito. Muito. Adoro. Depois eu vou mostrar para vocês um que é mais completo, que aí esse vídeo, ele é mais para falar sobre a meiose, sobre a formação do gameta. Depois, os outros que eu vou mostrar para vocês, eles vão falando do desenvolvimento do embrião e do feto, tá? Mas gente, é maravilhoso demais, é muito lindo. Eu nunca me canso de ver. Adoro. Mas porque, na verdade, Ana Paula, em genética, você vai aprofundar, né, nessa questão dos estudos da variabilidade,
né? Dessas alterações genéticas, de como que é. Então, mas tudo é um aprendizado. Vocês vão ver que uma matéria vai ajudando a entender a outra, né? Não, fala sério, gente. Genética é legal também. Mas... Ah, fala sério, ó. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos falar mais da nossa aula. Cada uma, tô falando, gente. Bom, aí é o seguinte, vamos lá, vamos continuar. Quando a gente fala, né, da ovogênese, é lógico que a gente sabe que vai acontecer nos ovários. No videozinho que eu mostrei para vocês, mostra ali o testículo, porque é justamente o local onde ocorre a formação dos espermatozoides. Vocês já viram isso? Tem que rir de vocês. E é nos ovários que encontram-se, né, uns grupos de células chamados de folículos ovarianos de Graafi. Porque foi Graafi que descobriu esses folículos, foi ele que identificou pela primeira vez, certo? Onde estão essas células germinativas que vão originar os gametas. E as células foliculares responsáveis pela manutenção das células germinativas, gente. Na verdade, são essas células foliculares que vão dar origem ao óvulo em si. Vocês vão entender como é que isso acontece. Tem um passo a passo para a gente poder entender. Bom, isso tudo a gente já viu, então não vou ficar repetindo com vocês. Vocês já conhecem todas essas estruturas e sabem qual é a função delas, né? Aqui, gente, é a estrutura de um ovário. Imagina que um ovário foi cortado ao meio, tá vendo, ó? A gente pegou esse ovário. Professora, a gente não tá vendo os slides. Ah, meu pai, jura? Obrigado, Vitória. Eu tô crente aqui que vocês estão visualizando. Aí, agora foi. Sim, agora Foi? sim. Tá. Então, eu só falei dos folículos de Graafi, ok? São eles que vão dar origem aos gametas. As estruturas anatômicas, que eu falei, né? Que não há necessidade de repetir, porque nós vimos isso na última aula. E aqui o ovário, ó, tá vendo? Imagina que eu peguei esse ovário aqui e dividi ele no meio para ver como é que ele é por dentro. Esse processo aqui, gente, ele acontece todinho dentro do ovário. Primeiro, liberação desses folículos primários. A mulher, ela já nasce com uma quantidade total de folículos. Mais ou menos uns 400 mil folículos, tá? Já nasce com essa quantidade. E o que acontece? Todo mês ela vai liberar de 10 a 20 folículos, mais ou menos, ou de 5 a 20 folículos. Cada autor fala uma coisa diferente. Mas é um número, né, grande de folículos que libera. Desses folículos que são liberados, só umzinho vai passar pelo processo de maturação. Então, esse folículo ele vai passar por todo o processo de maturação. Aqui já é o folículo maduro, tá vendo? Ó? E quando esse folículo fica maduro, ele vai liberar quem? O óvulo, ou ovócito secundário. Vocês vão ver isso também. O que acontece? Nesse dia aqui, que é mais ou menos lá no 14º dia do ciclo menstrual daquela mulher, o primeiro é qual? É o primeiro dia da menstruação. Então, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. É o dia que ela vai liberar esses folículos. Eles vão amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Quando chega na metade, no 14º, aquela mulher vai ovular. Ela vai liberar
esse óvulo ou esse ovócito secundário. O que sobra, as células foliculares que ficam aqui, ó, vão formar essa estrutura que é o corpo lúteo. Beleza? A gente vai falar depois, mais pra frente, qual que é a função do corpo lúteo, viu? Uma coisa de cada vez. Beleza. Então, quais são as etapas de formação, de criação desses gametas, tá? São 3 etapas ou 3 períodos. O primeiro é o período de multiplicação. O segundo é o período de crescimento. E o terceiro é o período de maturação. Agora a gente vai entender o que acontece em cada um desses períodos. Gente, período de multiplicação, o próprio nome já diz. É onde ocorre a multiplicação desses folículos, dessas células foliculares. Aqui a gente tem as células germinativas, que são aquelas que vão dar origem a todas as outras, tá? E aí que elas começam a se multiplicar. Aí você vai falar assim, ué, professora, mas mitose não era meiose? Por quê? Nesse período de multiplicação, essas células, elas vão se multiplicar, elas vão aumentar em quantidade. Por isso que nessa primeira fase aqui, ó, tá vendo? Nessa primeira fase, não selecionou. Mas que nessa primeira fase aqui, ó, o que está acontecendo são sucessivas mitoses. Para quê? Para aumentar a quantidade de células que podem dar origem a um óvulo. Beleza? Ok, gente? Então tá. E quando, em que fase da vida da mulher esse período de multiplicação acontece? E aí, vocês têm alguma ideia? Em que fase da vida dela isso acontece? Ainda quando é neném? Porque ela já nasce? Isso aí, Júlia. Na verdade, essa fase acontece na vida intrauterina, isso aí, Henrique, na vida intrauterina, no primeiro trimestre da gravidez. Então, é bem no iniciozinho mesmo de desenvolvimento daquele indivíduo, tá? Então, ocorre na vida intrauterina, bem no iniciozinho, no primeiro trimestre da gestação. Então, aquela mulher, porque a gente está falando de ovogênese, aquela mulher, no iniciozinho do desenvolvimento dela, do desenvolvimento embrionário, ela já vai ter todos os folículos para o resto da vida dela. Todos. Que são aproximadamente 400 mil folículos. Beleza? Aí você vai falar assim, professora, mas 400 mil é muita coisa, né? 400 mil células é coisa pra caramba. Mas o que acontece? A mulher, ela não libera só um por mês, ela libera vários folículos por mês. Então, por isso que no final das contas, desses 400 mil folículos, vocês têm ideia de quantos óvulos ou ovócito secundário ela vai produzir a sua vida inteira? Nem ideia? Então tá, então eu vou responder para vocês. De 350 a 400 óvulos. Só para a vida inteira. Por isso, né? Eu já falei. Por isso que existe, né, um limite, um tempo limite para que aquela mulher possa ter filhos. Depois que ela atinge a menopausa, quer dizer que ela não tem mais folículos ovarianos.
Então tá, beleza, vamos lá, recapitulando. Primeira fase ou primeiro período é o período de multiplicação. Esse período, ele acontece na vida intrauterina, lá no primeiro trimestre da gestação. Então, enquanto aquele indivíduo do sexo feminino, né, é um embriãozinho ainda, beleza? Outra coisa importante, nesse período ocorre mitose. Por que mitose? Porque é um período de multiplicação, as células ali estão aumentando de quantidade, em quantidade, certo? Por isso, ó, que se essa célula tem 46 cromossomos, célula diploide, essa também tem 46, essa também tem 46. Essas células germinativas vão dar origem às ovogônias. Ovogônia, gente, é o nome dado a essa célula aqui, ó, tá? Simples assim. Beleza. Aí depois vem o segundo período, que é o período de crescimento. A mesma coisa, o próprio nome já diz. Período de crescimento é porque a célula vai crescer, literalmente duplicar de tamanho quase. Vocês viram o tamanho do óvulo? Vocês viram que célula grande que é? Comparado com o espermatozoide, enorme, né? Então, nesse período de crescimento, que começa logo depois da multiplicação, ou seja, também na vida intrauterina, no segundo trimestre, a partir do segundo trimestre de gestação, ok? Essas células crescem por quê? Porque elas começam a acumular substância de reserva, ok? Elas começam a acumular substância de reserva. Lucas, na verdade, ainda mantém. Sabe por quê? Olha só, nesse período de crescimento, ela ainda tá 2N, tá vendo? Ó? E é no período de crescimento que vai começar a meiose. Mas a meiose, gente, ela só começa mesmo na prófase 1, que é aquela primeira fasezinha. Então, assim, não dividiu nada ainda. Não dividiu nada, tá? Então, ó, período de crescimento, a célula cresce por quê? Porque ocorre acúmulo de substância de reserva, beleza? Esse período começa lá no segundo trimestre da gestação, da vida intrauterina, e ele é interrompido no parto. Então, quando aquela menina nasceu, o período de crescimento parou. Interessante, né? E para justamente na prófase 1 da meiose. Como está muito no iniciozinho da divisão, você ainda não vê nenhum tipo de separação de célula, de divisão celular. Está muito no iniciozinho. Então, ele é interrompido no parto, justamente na prófase 1 da meiose. Beleza? E agora nós temos o período de maturação. Também a mesma coisa, o próprio nome já diz. Período de maturação é o período onde essa célula ela vai passar pela maturação para aí sim se tornar pronta para ser um gameta. E agora? Professora? Oi. Então, quer dizer, quando a menina entra no período fértil, ela não libera o óvulo, ela libera o ovócito 2, correto? Isso aí. Gustavo, vamos pensar o seguinte. Quando a mulher tem a primeira menstruação, que é a menarca, né? Ela atingiu a puberdade, certo? Acontece por volta dos 11, 12 anos de idade. A
Apesar de que ultimamente tem acontecido cada vez mais cedo, né? Você vê meninas de 8, 9 anos ficando menstruadas. Mas, enfim, o ideal é que ocorresse nessa faixa dos 11 aos 12 anos de idade. Nesse período, todo mês, essa fase, esse período de maturação vai acontecer, certo? E nesse período de maturação, no primeiro dia da menstruação, que é o primeiro dia do ciclo dela, é quando ela vai liberar aqueles folículos, que seriam, né? Que seriam esses ovócitos 1 aqui, ó. Esse ovócito 1, ele vai iniciar, não, né? Porque a meiose já iniciou na fase de crescimento. Ele vai dar continuidade à meiose, tá? Vai dar continuidade à meiose. Aí o que que acontece? Nesse período de maturidade sexual aqui, a partir dos 12 anos mais ou menos, que ocorre lá na puberdade, de 5 a 20 ovócitos 1 são liberados. Esses ovócitos 1, eles vão continuar na meiose, ocorrendo a meiose. Aí, ó, ocorreu a meiose 1 e essa célula se dividiu e deu origem a 2, certo? Depois, esse ovócito 2 vai sofrer mais uma divisão celular para dar origem a 4 células. Lembra disso? Lembra que uma célula dá origem a 4, com metade? Então, todas elas aqui já são N, ó. Tá vendo? Ó? Já tem metade do número de cromossomos. Só que, no caso das mulheres, no caso dos indivíduos do sexo feminino, dessa divisão aqui, ó, só uma célula dessas 4 é viável. As outras 6, as outras 3, que são essas 3 aqui, ó, né? Essas outras 3 células, chamadas de glóbulos polares, elas vão degenerar, elas vão desaparecer. É como se esse processo ficasse inativo. Isso aí, Natan. Isso aí. Ó, do período de crescimento até o período de maturação, ele vai ficar, essas células ficarão inativas até aquela menina atingir a puberdade. Isso aí. Entre a fase de crescimento e a fase de maturação. Vai demorar anos ali para acontecer, para continuar. Isso aí. Mas ela vai manter o número de cromossomos? Não, Lucas. Aí aqui, olha só. Aí aqui, como ele dá no período de maturação, ele dá continuidade à meiose, tá certo? Ó, a meiose parou aqui, ó, prófase 1 da meiose. No período de maturação, ele vai dar continuidade. Professora, Aí, oi. essa pergunta aí eu tinha feito antes, até já respondeu ela. Era lá Então tá na bom, primeira etapa show. de crescimento. Deu para entender tranquilo? Sim, deu para entender, tranquilo. Então tá bom, isso aí. Qualquer dúvida, pergunta, gente. Pode perguntar. E aqui o período de maturação, tá vendo? Ó, que vai acontecer todo mês no corpo daquela mulher, a partir da puberdade, onde o número de ovócitos 1 são liberados, beleza? Também chamados de folículos, é a mesma coisa. Aí o que acontece? Esses ovócitos 1, eles vão continuar a meiose. No final do período de maturação, eu tenho 4 células? Tenho. Ó, 1, 2, 3, 4 células. Como eu disse a vocês, né? Uma célula mãe dá origem a 4 filhas. Só que é uma divisão que ela não é igualitária. Por quê? Dessas 4, só uma
que vai receber praticamente todo o citoplasma. Por isso que ela fica grandona, e eu chamo ela de óvulo, e as outras 3 ficam pequenininhas, porque todo o citoplasma vem para essa célula aqui. O que acontece com essas 3, chamadas de glóbulos polares? Essas células vão degenerar. Por isso que a mulher, ela libera todo mês apenas um gameta. Porque senão, gente, já parou para pensar? A mulher ia ter quádruplos toda a gestação. Não é verdade? Não são 4 células? Se fosse assim, ela ia ter quádruplos sempre. E não. Ela só, na ovulação, ela só vai liberar uma célula, um gameta. Os outros 3 vão degenerar. Ô, professora, Hum. então alguns animais que têm, por exemplo, uma ninhada de 6, 8 filhotes, todas as últimas células deles, então, se maturam, no caso? Não. É porque essas espécies, elas liberam mais folículos e mais células passam pelo processo de maturação. Isso quando a gente fala de mamífero, né? Porque, assim, existe uma infinidade de tipos de reprodução, né? Então, varia muito, Lucas. Quando a gente fala de mamífero, é porque normalmente um cachorro, por exemplo, um cachorro, um gato, né, que é o mais comum para gente, ele vai acabar, né, liberando uma quantidade maior de óvulos, aquela fêmea. Por isso que ela, né, consegue gerar uma quantidade maior de filhotes a cada ninhada. Exatamente, Michele. Você já pensou, gente, 4 filhos a cada gestação? É verdade. Ou a mulher não ia querer engravidar nunca na vida, ou ela ia engravidar uma vez e querer Nunca mais. surtar. É verdade. Nossa, você já pensou, gente? Esse povo aí que fica tendo filho, um atrás do outro, meu Deus do céu. Sim, Aí Natan. Aí Oi? seria mais fácil para esse pessoal que já engravida frequentemente, né? Nossa, Nasceu um, já tá com o outro na barriga. Aí já seria aí de que a uma vez população, um aí parto. que a população ia triplicar. Mas o Natan falou uma coisa interessante aqui, ó, do risco dos gêmeos. Com certeza, Natan. A natureza, gente, é muito perfeita. O organismo da mulher, ele foi preparado, né, para uma gestação. Tudo bem, ela pode ter uma gestação gemelar, 2, 3 ao mesmo tempo? Pode. Mas o organismo, para completar ali as 40 semanas de gestação, o ideal é que tenha apenas um feto por gestação, tá? Você imagina, gente, hoje, lógico, hoje tem muito recurso, né? Hoje você vê que a mulher tem 4, 5, 6 filhos ao mesmo tempo em cada gestação, mas aí ela vai para um hospital, ela faz uma cesárea, eles retiram os fetos com 6 meses, porque não pode passar disso. Mas e antigamente, o que acontecia? Morria. A mãe, as crianças, morria tudo, é. Tem como. Depois que esse óvulo é liberado para fecundação e isso não ocorre, ele também é descartado na menstruação, né? Na verdade, Rebeca, ele nem sai da tuba uterina. Ele fica na tuba uterina, ele vai involuindo e degenera. Ele nem sai dali, ele já fica por ali e degenera. Peraí, o quê? Eu achei que ele era liberado na menstruação. Não, na verdade, ele fica ali, olha só. A menstruação é uma descamação do endométrio, que é a camada do útero, lembra?
No caso, esse óvulo, se ele não for fecundado, ele vai continuar ali. Ele vai ficar ali na tuba uterina e vai degenerar. O organismo vai reabsorver. Não, Rebeca. Fala, Lucas, você quer falar alguma coisa? Sim, você tinha dito lá no início da aula ainda que o ovário ele é uma glândula exócrina e endócrina. Ou seja, Isso. para ele ser endócrina, ele produz algo, no caso o ovócito, que ele é expelido do corpo. Então, no caso, ele não chega a ser expelido, ele fica lá dentro do corpo e é só degradado? Isso aí. Isso aí. Uhum. Mas por que é considerado exócrino? Porque todo óvulo ele é preparado para ser fecundado. Se ele for fecundado, aí sim ele vai dar origem àquele embrião e àquele feto que vai ser liberado do corpo da mulher. Você entendeu, Lucas? Todo óvulo é preparado para que ocorra uma gestação. Só que é lógico que isso não acontece sempre. Quando não ocorre a gestação, esse óvulo ou ovócito secundário, depois a gente vai falar melhor sobre esses termos, né, vocês vão começar a entender melhor, ele vai degenerar e o organismo absorve. Não libera necessariamente. E Ok? quando uma mulher é estéril, ela não chega nem a ter esses folículos ou ela tem folículos, mas no ovulo? Não, Michele, é o seguinte: existem várias situações que se caracterizam como esterilidade, tá? Por exemplo, existem casos de mulheres que, por conta de câncer, né, de algum tipo de tumor, elas precisam retirar o útero. Então, se ela tira o útero, ela fica estéril, mas ela continua com o ovário dela lá. Ela teve o câncer no colo do útero. Então, eles removeram ali o útero, o colo do útero, mas ela continuou com os ovários. Então, ela até produz óvulos, mas ela não vai conseguir gestar. Entendeu? Ou existem casos onde aquela mulher ela apresenta algum tipo de doença onde ela realmente não produz óvulo. Ou então ocorre o fato de ela ter uma menopausa precoce e a partir dos 30 anos ela não ter mais folículos que vão dar origem aos óvulos. Então tem vários tipos de esterilidade. E cuidado para não confundir esterilidade com infertilidade, tá? A infertilidade pode ser uma situação momentânea. Por exemplo, a mulher tem síndrome do ovário policístico. Então, naquele momento que ela está no ápice da doença, ela está infértil. Mas aí ela fez um tratamento, se recuperou e agora a fertilidade dela retornou. Ok? Cuidado para não confundir estéril com infértil. Eu tenho uma amiga que tem síndrome do ovário policístico e o útero retrovertido. Eu acho que é. Útero retroverso não é impedimento de gravidez. Pode falar com ela para ela ficar tranquila. Ah. Não, Ela útero... estava até falando esses dias que ia ter muita dificuldade para engravidar. Não, manda ela tirar isso da cabeça dela. Senão aí sim ela vai ter dificuldade, porque ó, a cabeça manda muito no nosso corpo, tá? Mas é verdade. E outra coisa, útero retroverso não é impedimento de gestação e síndrome do ovário policístico tem tratamento. Então procura um bom nutricionista, faz uma atividade física, que é a melhor forma de tratar síndrome do ovário policístico. Professor? Pesquisa, porque tem muita coisa mudando hoje em dia. Oi. Aí esse processo vai até a menopausa? Qual o processo? Esse aí do metafase 2, da ovulação. A fase de maturação, isso aí, Flauzina. Na verdade, vai até acabarem os folículos.
Aqui, ó, acabou esses ovócitos 1 aqui, ó, não tem mais ovócito 1, aí aquela mulher vai entrar na menopausa. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não respondi aqui, gente. Também pensava. Não, gente, mas é assim mesmo. É porque você tem que lembrar que a menstruação, o sangue está vindo do útero. Ele não está vindo da tuba uterina. A tuba uterina está lá, está mais em cima, lembra? Lembra da parte anatômica. Marina, a mulher, ela tem o período fértil dela todo mês. Todo mês isso acontece. Todo santo mês isso acontece. Qual é o período fértil da mulher naquele mês? É quando ela ovula. Quando ela ovula. E outra coisa, gente, o óvulo é uma célula. Uma única célula. O que é isso, Natan? História. 8 filhos? Misericórdia. Isso aí, Lucas. A menstruação, é porque a gente vai falar disso ainda, tá? A menstruação, ela serve para liberar a camada mais interna do útero, tá? Que é uma parte do endométrio. Lembra que eu falei disso na aula passada? Das 3 camadas? Endométrio, miométrio e o perimétrio. O endométrio é a camada mais interna, tá? Essa camada mais interna, durante o ciclo menstrual, tá? Ele vai ficar muito espesso, vai ficar muito distendido, com uma quantidade maior de vasos sanguíneos, muito sangue circulando ali. Se não engravida, o que acontece? Essa camada interna descama e todo aquele excesso de sangue que estava ali, para quê? Para esperar um embriãozinho. Ele vai ser liberado. E tudo começa de novo todo mês. Então, toda mulher tem o seu período fértil todo mês. E é isso, gente. É muita dúvida, né? Eu sei que surgem muitas dúvidas, faz parte, tá? E à medida que a gente for falando mais sobre isso, vocês vão ver que as coisas vão clareando na cabeça de vocês. Tá vendo como é que tudo faz sentido? A gente fala da anatomia para você entender onde aquilo acontece. Agora a gente fala do gameta para você entender como que a vida é formada a partir desses gametas. E é assim. O que, Michele? Mesmo as que tomam anticoncepcional, quem toma anticoncepcional não ovula, tá? Ela não ovula, mas ela libera os folículos. Todo mês ela libera o folículo. Ela só não vai ovular. Então, uma mulher que passa 20 anos tomando anticoncepcional, a fertilidade dela é a mesma de uma que não tomava. Porque ela libera o folículo lá, tá? Gastando os folículos todo mês. Ela só não ovula, só não chega no finalmente lá para liberar o óvulo para a tuba. Então é por isso, por causa desses folículos, que pode ocorrer de não ter eficácia de 100%? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver não, Michele. Às vezes, é muito difícil um anticoncepcional falhar. Pode ocorrer de um anticoncepcional falhar, por exemplo, se a mulher estiver tomando algum tipo de antibiótico, mas é porque o antibiótico pode atrapalhar no efeito do anticoncepcional, entendeu? Ou igual aconteceu com uma amiga minha, ela foi tomar uma vacina. Não lembro qual vacina que foi. Aí o efeito da vacina interferiu no efeito do anticoncepcional e ela engravidou, enfim.
Mas o anticoncepcional, se a mulher toma direitinho e não tem nenhuma interferência de outro medicamento ou de alguma outra função externa, e anticoncepcional, gente, funciona muito e muito bem mesmo. Beleza? Então é isso, gente. Graças a Deus, nossa aula rendeu bem, né? Ai, pena que metade da turma não tá aqui. Eu fico com tanta dó, gente. Mas enfim, faz parte. Ó, galera, agora, né? Sextou de verdade, viu? Tem mais alguma pergunta aqui? Aí usa camisinha, gente. Quando você acha que vai, né, falhar, usa camisinha. Pode ser em qualquer período, Ana Paula, mas é mais comum na adolescência. Tá? É mais comum na adolescência. Oh, glória a Deus. Que bom, Michele. Isso aí, bora beber. Gente, ó, vai lá, viu? Ó, bom final de semana para vocês. Se Deus quiser, semana que vem a gente tá aí de volta. Semana que vem tem atividadezinha valendo ponto, viu? Por favor, não deixem, né, passar. Então, fiquem espertos aí. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, semana que vem estamos aí de volta. Fechou? Obrigado, gente. Olha,